Deus é a única fonte de proteção que nós temos. Essa lição doutrinária teológica, ela pode parecer uma lição simples, e ela é de fato uma lição simples, mas nós tendemos a esquecer as lições elementares da teologia cristã, da vida cristã, da palavra de Deus. Deus é a única fonte verdadeira, eficaz de proteção. E é importante sabermos isso porque nós vivemos em uma época que está repleta, uma época repleta de perigos. Nós estamos aí saindo, parece que estamos saindo de uma fase muito triste, de ameaças horríveis, em virtude dessa pandemia que se abateu sobre o mundo. Nós perdemos entes queridos. Eu perdi meu pai, perdemos amigos, perdemos parentes, familiares, famílias foram devastadas. Tantos óbitos, tantas perdas, tantas lágrimas, tanto sofrimento. Muitos de nós adoeceram e ficaram com sequelas e sofreram bastante nos hospitais. E vivemos aí durante cerca de 2 anos debaixo aí da ameaça desse fantasma da pandemia. E todos com medo, todos preocupados, o que vai acontecer conosco, o que vai acontecer com os nossos filhos, com os nossos entes queridos, com as pessoas que nós conhecemos e que nós amamos e que são suscetíveis aí, são mais frágeis, mais suscetíveis a essa doença. E ficamos aí com medo durante um longo tempo. Nós agora estamos aí vendo se desenhar na política mundial, na política internacional, estamos vendo aí ameaças se desenhando aí no cenário, no horizonte aí, que parece distante de nós, mas não é, porque o mundo está pequeno demais. O mundo está muito pequeno, com todos os avanços tecnológicos. E nós ficamos pensando, será que nós estamos caminhando para conflitos muito mais graves? Será que chegaremos ao ponto de vivenciar, de sermos a geração que testemunha sérios conflitos nucleares? E nós então olhamos para essas coisas e uma sombra de medo pode se insinuar aí no nosso coração. E essas coisas, esses temores, estão relacionados a coisas reais. Esses temores, quando se desenham em nós, eles se relacionam a coisas reais, que realmente podem acontecer. E nós podemos então entrar aí numa espiral de tristeza, de preocupação. Muitos crentes durante a pandemia se fecharam e começaram a sofrer terrivelmente com depressão. Eu visitei famílias durante a pandemia que estavam tremendamente mergulhadas em vales de tristeza, difíceis de sair, mergulhados ali, isolados ali, dentro de vales escuros, chorando, tristes, angustiados, adoecendo até de outras coisas por causa da angústia, da tristeza e do medo. Quando nós então, crentes que somos, nos deparamos com a história bíblica, com as intervenções de Deus na história, e o modo como Deus lida com a história humana, nós aprendemos que Deus é uma fonte de proteção. E essa verdade tão simples, essa verdade infantil, que as crianças estão aprendendo agora, que aprendem nos primeiros anos de vida, aqui na nossa igreja, essa verdade faz toda a diferença para nós. Porque isso que aprendemos aqui, que Deus fala a Jacó, não é algo que se restringe somente, quando lemos o ensino bíblico como um todo, aprendemos que isso não é algo que se restringe apenas a Jacó. Aprendemos que Deus protege sim o seu povo. Vejam o que diz o Salmo 121, é muito importante essa teologia, a teologia da proteção de Deus, a teologia de Deus como protetor. Deus protege o seu povo, Deus cuida de nós. Vejam o que diz o Salmo 121, versículos 1 e 2. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Essa aqui é uma condição aqui dos cânticos de romagem. Eram os cânticos que os peregrinos cantavam quando estavam indo para Jerusalém para participar de suas festas. Aqui, esse versículo 1, reflete um temor muito real nos peregrinos. Porque ele olha para os montes e pensa em socorro? Porque os montes eram os lugares onde os salteadores se escondiam para atacar os peregrinos. E os peregrinos tinham que atravessar os montes. Como vamos atravessar os montes? Os montes estão repletos de salteadores. E os salteadores sabem que nós estamos indo para Jerusalém para as festas. E eles sabem que nós
temos que andar com os nossos recursos, com dinheiro, com bens. Eles sabem que para empreender uma viagem como essa, nós temos que carregar dinheiro. E eles estão à nossa espera, nos montes, escondidos ali. Como nós vamos encontrar socorro diante de bandos de salteadores violentos e cruéis? Diante de assassinos que nos atacarão com bastões, com espadas, com punhais? Como vamos encontrar refúgio, socorro, numa situação como essa? Estamos aqui peregrinando. Não somos homens de guerra, somos peregrinos, indo para Jerusalém para as festas de adoração. De onde nos virá o socorro? Estamos com medo. E então ele prossegue respondendo essa pergunta: de onde me virá o socorro? Ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Eu vou atravessar os montes, confiando no poder de Deus, confiando num poder tão grande, que foi capaz de fazer os céus e a terra. O seu poder é tão imenso, é tão grande, que ele fez os céus e a terra. E tendo feito os céus e a terra, ele mostra que seu poder é infinito. E esse poder infinito pode ser usado para me proteger enquanto atravesso os montes cheios de ameaça cruel. E é muito lindo ver isso. E nós temos que aprender essas lições. Quando atravessamos os montes repletos de ameaça aí ao longo da vida, temos que lembrar disso. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Qual é o